Agosto chegou. Oh, eu acredito que quem fez Ruhu é porque vai fazer aniversário esse ano, esse mês. Tenho certeza. Não é? Agosto chegou. Olha aí, olha aí. Eu acredito que para quem faz aniversário foi esse Ruhu aí, né? Aliás, quem completa um ano de vida em agosto vai dizer que este é o melhor ano, o melhor mês do ano, não é verdade? Claro, como é bom desfrutar da vida, celebrar a vida. E neste mês, queridos, nós queremos compartilhar, será o mês da capacitação. É um tema, o assunto e nós queremos falar com vocês sobre isso. Hoje começa uma jornada de, vamos dizer, 30 dias. Este mês nós teremos 5 cultos durante o mês de agosto, começando hoje dia 3, e vai terminar exatamente no dia 31 de agosto, será o último domingo. Então nós vamos ter 5 ministrações muito focadas nesse contexto de sermos capacitados por Deus. E a gente vai entender aqui alguns princípios já nesta manhã sobre isso, que não é só sermos capacitados no sentido de, vamos dizer, para fazer algo, ou exercer algo, ou liderar algo, mas é naquilo que eu diria que a própria pastora Priscila, profetisa Priscila, disse nesta manhã, que está relacionado a descobrir o nosso chamado. Para que nós nascemos? Qual é o propósito de vida nosso? Então esse será um mês muito importante sobre isso, porque em nossa caminhada como família de aliança, nós acreditamos que líderes não nascem prontos. Eles são formados, eles são treinados e eles são capacitados para servir com excelência. Nós cremos nisso, a Bíblia nos ensina isso, Jesus nos ensinou isso como mestre por excelência. Ele formou discípulos, ele treinou discípulos, ele capacitou os discípulos para servir com excelência. Nós cremos no que Jesus fez. E neste mês de capacitação, seremos inspirados pela vida de um homem, um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos, assim como cada mês nós temos trazido um apóstolo para nos ensinar sobre um tema específico. E neste mês nós vamos falar sobre Tiago, filho de Alfeu. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Talvez a gente falando sobre isso, para alguns é assim, mas tinha esse apóstolo lá? E não é de se estranhar. Por quê? Porque ele foi um apóstolo muito discreto, você vai perceber, mas ele foi um homem profundamente fiel. Fiel ao seu chamado, fiel ao Senhor. E este apóstolo, queridos, ele representa aqueles que mesmo longe dos holofotes, mesmo não estando à frente praticamente de quase nada, eles preparam outros para habilitar outros. Este homem, ele foi um desses na equipe de Jesus. Ele não estava muito à frente, mas ele estava sempre fiel às direções do mestre, e a partir dessas direções ele era um apóstolo que ensinava muito os outros, ele formou muitos discípulos. Nós estamos associando Tiago como uma das características das igrejas que mais cresce no mundo, que neste mês está relacionado a treinamento e capacitação de líderes. Uma das características que mais faz as igrejas crescerem hoje na face da terra, é uma igreja que treina e capacita pessoas. E nós queremos que a INSEGEC, São José dos Campos, Família de Aliança, seja uma igreja que viva essa inspiração de sermos treinados, capacitados para abençoar outras pessoas. Isso não acontece da noite para o dia. Existem desafios, existem entregas, existe renúncia para isso acontecer. Por que Tiago, ele é um dos apóstolos mais discretos
E ele simboliza esse servo fielmente, porque você vai ver que mesmo no seu, vamos dizer assim, no seu contexto, só meio sem querer aparecer, ele foi um homem que foi capacitando os outros para o reino de Deus ir avançando. Tiago, com o seu exemplo de fidelidade, você vai perceber que ele nos ensina que cada líder, cada pessoa, cada discípulo, ele é um servo que deve ser capacitado e enviado a cumprir o seu propósito. Este era um papel deste homem chamado Tiago, o apóstolo. Um homem que tinha um exemplo assim, queridos, ele era muito fiel. E ele é aquele que ensina que cada pessoa deve ser capacitada, deve ser ensinada. Em outras palavras, nós não devemos ser apenas pessoas como frequentadores de igrejas, onde a gente senta, recebe e vai embora, sem termos aquela sede de se envolver com o ministério a ponto de nós sermos treinados, lapidados por Deus. Precisamos ter esse desejo de sermos lapidados, trabalhados por Deus, como uma pedra bruta que é pega e depois ela é trabalhada e ela se transforma numa pedra linda, numa pedra, um diamante, por exemplo. E o objetivo deste mês é nós entendermos isso, sobre a importância de sermos treinados, de sermos equipados por Deus. E nós não estamos falando, queridos, só de um contexto de liderança, de sermos líderes, mas todos nós como discípulos precisamos ter esse desejo no coração, para que nós possamos estar prontos para servir as pessoas com maturidade e com excelência. Precisamos entender a importância de nós sermos capacitados por Deus e responsáveis por capacitar outros. Para quê, pastor? Para formarmos, queridos, uma geração de líderes, de servos fiéis, preparados para que o reino de Deus possa avançar. Para que haja um avanço no reino de Deus. Em outras palavras, uma igreja que não treina e não capacita, ela não avança. Ela não vai para frente. Ela não dá continuidade no propósito de Jesus. E nós queremos fazer isso neste mês, porém com um foco um pouco mais ampliado. Como nós temos discernido no nosso espírito, que é formar, levantar e estabelecer os 5 ministérios de Cristo Jesus, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Este é o nosso foco durante este mês. Um foco ampliado, queridos, que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração e a gente tem discernido que nós precisamos fazer isso. Esse é um chamado meu como um apóstolo de Cristo nessa geração. Formar, levantar, formar e estabelecer os 5 ministérios. É aquilo que Deus tem me incomodado, é o que o Espírito Santo tem colocado no meu espírito nesses últimos tempos, queridos. Para quê, pastor? Para que a gente possa, queridos, formar uma igreja, uma liderança bíblica, madura e funcional. Uma igreja que funciona, uma igreja amadurecida, uma igreja bíblica, uma igreja que tenha fundamentos nas Escrituras, na palavra. E o tema desta manhã, que Deus colocou no meu coração, como vocês estão vendo aí, é capacitados para edificar a igreja de Cristo. Nós precisamos ser capacitados por Deus para edificar a igreja do Senhor Jesus nesta terra. E eu quero ler um versículo com vocês. Aliás, durante este mês, nós teremos 2 versículos como base, durante todo o mês. Eu vou desenvolver um pouquinho deles nesta manhã. O primeiro deles está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, na versão ARA, ele vai aparecer aí, nós vamos ler juntos, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir outros. Esse é um dos versículos que nós vamos tomar como rema neste mês. Além deste, nós vamos também
no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, onde o apóstolo diz o seguinte: e ele designou. Em uma versão diz assim: e ele mesmo concedeu, uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Na versão que você está lendo diz, com o fim, cadê o versículo? Acho que não apareceu ainda. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Tem uma versão que diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para que nós, igreja, não fala líderes, fala santos, todos nós, com o aperfeiçoamento dos santos. Mas na versão que nós estamos lendo aí, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Para a edificação do corpo de Cristo. Este é o propósito, porque Deus designou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre. Qual o propósito, pastor? Com o fim de preparar os santos. Por isso a importância de sermos treinados e capacitados. Nós precisamos ser preparados para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Existe um propósito de tudo isso. E nós vamos exclusivamente na mensagem de hoje focar que nós, como igreja, precisamos, queridos, ser despertados para entender o valor da capacitação com propósito. Ou seja, não é só sermos capacitados, mas é sermos capacitados com propósito. E nós vimos o apóstolo Paulo falando que o propósito é que todos os santos sejam capacitados para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para que a gente possa oferecer, queridos, um evangelho seguro para as pessoas. Não um evangelho mesclado. Não um evangelho que hoje pode ser, como muitos estão dizendo, que a Bíblia pode ser mudada, pode ser transcrita, pode ser alterada, que hoje a Bíblia já pode ser, em outras palavras, colocados pensamentos humanistas. Não. Então o foco nosso, é que nós como igreja precisamos ser treinados, você e eu, temos que ter essa sede, queridos, de conhecer profundamente as Escrituras, e nós como família de aliança, nós oferecemos isso. Nós precisamos ser despertados para entender este valor de sermos treinados e capacitados, mas com propósito. Que começa quando nós somos treinados, quando nós somos moldados, quando nós somos preparados, não apenas, queridos, no intuito de formar líderes, mas levantar e estabelecer os 5 ministérios de Efésios 4, formando essa liderança, como eu disse, bíblica, madura e funcional. Que funcione. Você verá nesta manhã que através deste apóstolo, através do exemplo de Tiago, filho de Alfeu, nós podemos refletir sobre como é sermos fiéis ao serviço, fidelidade ao serviço, e como nós temos que ter, queridos, essa disposição, não é para treinar, mas para sermos treinados, ou seja, até para sermos treinados, nós precisamos ter disposição, ter desejo. Nós oferecemos nossas classes, escolas, na parte, por exemplo, antes dos nossos cultos aqui, 8 da manhã está começando. E num tempo como hoje, que está bem frio, levantar de manhã para vir para ser treinado, tem que ter disposição. Tem que ter uma disposição, faz parte, queridos, de um processo de crescimento espiritual nas nossas vidas. Não falo isso só para líderes, todos nós precisamos ter essa disposição. E hoje você vai ver que líderes são moldados, pessoas, discípulos são treinados, são enviados, e que a fidelidade, como este apóstolo nos ensina, é a base sobre o qual Deus edifica a sua igreja. E o primeiro ponto que nós vamos nesta manhã, vamos aqui usar o nosso esboço hoje da nossa ministração, é falar sobre o próprio Tiago. Este
é o primeiro pontinho que eu quero ressaltar nesta manhã, que Tiago ele é um modelo de um líder fiel. Tiago, filho de Alfeu, ele era um homem discreto, vocês vão vendo aí, vai aparecer na tela, ponto por ponto nesta manhã. Ele é um homem que foi muito discreto e ele cooperou com o avanço do reino de Deus. Você vai perceber que pouco se fala sobre Tiago, filho de Alfeu, muito pouco. Embora Tiago não seja citado entre os grandes discursos ou em grandes milagres que Jesus estava realizando ou realizou, o seu nome está entre os 12 apóstolos. Por quê? Você vai perceber que ele representa, queridos, esses servos ou esses homens que servem longe dos holofotes, longe de ficar aparecendo, de ser grande. Você vai perceber que mesmo assim, ele, como muitos servos que não aparecem, cumprem um papel vital no reino, cumprem um papel vital para servir a igreja na terra. Ele representa os que não buscam palco, os que não buscam aparecer, mas que constroem as coisas no secreto, que treina, que forma no secreto. Quando a gente fala de escola, de discipulado, nós temos classes, talvez muitos não conhecem, em cima dessa plataforma que vocês estão vendo, desse púlpito aqui, ó, tudo isso aqui é classe. Existem classes aqui em cima de formação de líderes, existem espaços de treinamento que nós temos aqui, que oferecemos à igreja, mas nem todos veem isso. Não é uma coisa que aparece, não é uma coisa que chama atenção, fica escondidinho. Você precisa entrar pela lateral, subir uma escada, entrar lá, ter acesso a esse lugar, e normalmente é isso. Às vezes as capacitações, os treinamentos não acontecem assim como nós está acontecendo neste momento. Nossos filhos que estão aqui, eles estão sendo treinados, capacitados, abençoados, numa parte que nós temos chamado Rede Kids aqui atrás. Eles estão lá, tem professores, tem ministros de Deus ministrando nossas crianças, ministrando nossos pré-adolescentes neste momento. Então, você vai perceber que este apóstolo, ele era um verdadeiro exemplo de fidelidade, mas era uma fidelidade silenciosa. Ao contrário de uma fidelidade silenciosa, também existe, queridos, infelizmente hoje, murmurações silenciosas. São muito perigosas. Assim como as fidelidades silenciosas são maravilhosas, as murmurações, elas são muito prejudicial para o corpo, para o reino de Cristo. Mas esse discípulo, esse apóstolo, ele é um símbolo dos que se dedicam ao crescimento dos outros. Nós temos, queridos, nesse momento, por exemplo, você não está vendo, vamos dizer, o João Carlos aqui, ó. Cadê o pastor João Carlos? Por quê? Ele poderia estar assistindo o culto nesta manhã, mas ele está lá ministrando nossos pré-adolescentes. Tem outros irmãos que não estão aqui, vários estão lá ministrando as crianças. Na parte da manhã, nós temos as universidades da vida, nós temos nossas escolas de treinamento. Esses professores, onde eles estão? Podiam estar aqui às vezes assistindo, mas estão treinando, estão investindo tempo. Este homem, eu diria que este homem, Tiago, ele era tipo esses professores que ficavam nas surdinhas, que ninguém via, mas era um canal de Deus para treinar os outros, para treinar as outras pessoas. Você vai perceber aqui, nossos pastores, você vai ver que às vezes tem um domingo que a pastora Gisele não está aqui, tem um domingo que o pastor Miquel não está aqui, tem um outro domingo que a pastora Fernanda não está aqui, porque cada um deles, um domingo tem servido os nossos pré-adolescentes. Eles poderiam estar aqui expondo, eles poderiam estar aqui assistindo, estar aqui recebendo, mas eles estão dando, estão abençoando, estão ministrando, estão investindo. E este homem, ele é um exemplo disso, de pessoas, queridos, que trabalham pelo investimento, e nós precisamos ter a disposição de aprender, disposição de receber. Nem todos serão conhecidos, mas todos devem ser preparados.
E esta era uma das unções que tinha este homem, este apóstolo. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, ele tinha essa unção. Ele não era aquele que queria ser conhecido, mas ele entendia o poder de que todos precisavam ser preparados. Todos precisavam receber. A liderança, queridos, serva, ela começa no secreto, na fidelidade, no ordinário, onde ninguém está vendo. Grandes líderes nem sempre fazem barulho, mas eles deixam um legado. Você vai percebendo que tem muita gente que às vezes não aparece, mas tem deixado um legado. Tem muitas senhoras às vezes, queridos, que estão nas intercessões, mas deixam um legado. Hoje, neste momento, tem uma equipe de intercessores que está intercedendo neste momento por nós aqui, que está orando pelas nossas vidas. São líderes que estão gerando este culto, estão gerando este momento que nós estamos aqui participando deste culto. Este é o primeiro ponto, é a vida dele. A segunda coisa que eu quero compartilhar nesta manhã é que capacitação exige intencionalidade e transmissão. Ou seja, eu preciso ser intencional, tanto para dar quanto para receber. E você vai perceber que nessa capacitação existe uma transmissão de conhecimento, uma transmissão de vida. Nós transmitimos não só conhecimento, mas transmitimos vida. O reino de Deus, que ele se expande através de pessoas comprometidas, preparadas, capacitadas. Isso é importante. Eu não estou dizendo que nós precisamos ficar fazendo faculdade de teologia, embora se você tem um chamado para isso e quer fazer, eu incentivo a todos fazerem. Eu tenho uma formação teológica, tenho uma pós-graduação em psicologia pastoral, em aconselhamento pastoral. Isso é importante? Claro que é importante. Mas eu não estou aqui, querido, sugerindo aqui que todos têm que fazer uma faculdade teológica, que todos têm que ser PhD na Bíblia, conhecedor assim de ponta. Não. Mas temos que ter a disposição para receber um treinamento da parte de Deus, através de líderes comprometidos com o Evangelho. E isso exige intencionalidade, eu tenho que ser intencional para isso. Eu preciso, queridos, desejar isso no meu coração. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo muito importante. No livro de Timóteo, 2 Timóteo 2:2, que nós lemos, eu diria que ele fala sobre essa chamada à capacitação. Ali ele nos ensina, ele nos mostra a importância de sermos capacitados e ele revela um processo de multiplicação de líderes baseado em quê? Em fidelidade, em caráter e ensino. Eu vou repetir: fidelidade, caráter e ensino. Paulo nos ensina isso. Nós somos chamados por Deus para entrar num processo de multiplicação de pessoas que serão treinadas. Você vai ver isso no versículo, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho no outro ponto, onde o reino de Deus, ele não se expande com improviso. O reino de Deus, queridos, ele se expande com pessoas, com líderes preparados por Deus. O reino de Deus, a gente entende que Deus não nos chamou apenas para a gente receber algo e reter algo. Nós não fomos chamados para isso. Você vai ver Paulo nos ensinando que além de nós recebermos, nós precisamos transmitir algo, multiplicar esse algo que nós recebemos. E para isso nós temos que ser capacitados. Quem é capacitado, naturalmente vai se tornar um capacitador. Vai se tornar alguém que vai treinar outras pessoas. E com base especificamente neste versículo de Timóteo, 2 Timóteo 2:2, Paulo ele nos ensina que há pelo menos 3 fases de capacitação no reino de Deus. 3 fases. É importante entendermos isso, queridos, porque isso talvez desperte em nós o desejo de nós entrarmos nessas fases. Primeira fase é a fase de receber. Olha o que o versículo diz. O versículo ele diz assim: o que de minha parte ouviste. Você percebe Paulo dizendo assim: olha, o que da minha parte ouviste. Você vai ver que todo líder começa como um discípulo.
Nós começamos com discípulos, somos discípulos. Hoje, queridos, eu sou um pastor, tenho, vocês tiveram aqui um comissionamento apostólico, mas no fundo eu sou um discípulo. Eu sempre digo, eu quero ser um discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que está pronto a aprender, receber da parte de Deus. E nós precisamos, queridos, ouvir, aprender, absorver a palavra, ouvir, aprender, absorver os princípios e o caráter de Cristo. É o que o Paulo está dizendo nesta primeira parte do versículo, que o que de minha parte ouviste. Ele estava dizendo isso ao seu filho Timóteo, na fé. Ele estava dizendo para Timóteo, Timóteo, o que de mim ouviste? Então, em outras palavras, Timóteo, o que você recebe de mim? Essa é a primeira parte, queridos. Aqui está uma coisa muito importante. Nós precisamos ter líderes sobre as nossas vidas para sermos treinados, receber através da vida deles. Um exemplo prático disso é que Jesus, ele formou 12 homens antes de enviá-los. A capacitação precede a missão. A capacitação precede a missão. Precisamos ser treinados. Nós estamos entrando numa fase muito bonita, como em SEGEC, Família de Aliança. Sexta-feira nós íamos ter uma reunião onde a gente estaria apresentando algumas coisas novas que nós estamos para entrar, para viver. Mas aí nós tivemos uma reunião e entendemos, conversando com os nossos pastores, nossos líderes, que conselho deles, eles compartilhando, disse, pastor, talvez seja o momento da gente treinar um pouco melhor, para que quando a gente vir com isso, todos nós possamos oferecer isso com qualidade, com excelência. E é verdade. Por quê? Porque a capacitação precede a missão. Precisamos ser treinados. Você vai ver que existe um segundo passo, que é transmitir. Ele diz assim, apóstolo Paulo, o que de mim ouviste, segunda parte, transmite a homens fiéis. Ele estava dizendo isso para Timóteo. Timóteo, o que você está recebendo de mim, transmite aos outros. Homens fiéis. Esta é uma outra fase da capacitação do reino. Primeiro é receber, segundo é passar à frente, passar adiante. Nós não podemos, queridos, receber algo de Deus aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nas nossas escolas e ficar conosco. Temos que transmitir isso para as pessoas que estão à nossa volta. Paulo, ele diz assim, transmite a homens fiéis, você vai perceber que antes da habilidade vem a fidelidade. Vem a fidelidade. Lideranças verdadeiras começam com fidelidade e termina com a edificação. Eles começam sendo fiéis, olha o que o Paulo diz, transmite a homens fiéis. Você vai ver, queridos, que a fidelidade, quando Paulo está dizendo sobre isso, transmite a homens fiéis, Paulo está dizendo que a fidelidade é o solo onde a capacitação floresce. Eu vou repetir isso. A fidelidade é o solo onde a capacitação floresce. Se a gente jogar capacitação em cima de pessoas que não é fiéis, vai morrer. A capacitação não vai frutificar. Você vai perder tempo com aquilo. Por isso que Paulo diz, transmite a homens fiéis. Homens fiéis, que querem pagar um preço. Homens que querem se dedicar ao reino, que querem viver aquilo ali. Porque quando você pega uma pessoa fiel, deposita nela alguma coisa, ela é um solo muito fértil, vai florescer, ela vai dar fruto, ela vai levar esse alimento avante, o conhecimento avante, e o conhecimento, queridos, que não é compartilhado, ele morre conosco. Tudo aquilo que você não compartilha, vai morrer em você. Para que receber algo e ficar conosco? Precisamos compartilhar. Há uma responsabilidade ministerial de todos nós aqui, de treinar os outros. Discipulado não termina em nós, começa em nós. Começa em nós. Muitos querem ser usados por Deus, mas são poucos que se colocam à disposição de serem moldados, treinados e preparados. Quero que Deus me use, mas Deus não vai nos usar de qualquer jeito.
Nós temos que ter essa disposição de sermos preparados por Deus. Um exemplo prático disso é que antes de enviar, Deus treina. Antes de ungir, Deus forja. Você vai ver isso. Deus não vai enviar ninguém sem antes forjar essa alguém. Deus nos forja, queridos. Deus nos forja. Deus, Ele não chama as pessoas capacitadas. Isso todos vocês conhecem, já ouviram falar. Mas Deus capacita aqueles que são chamados. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Eu creio nisso. Porque eu sou exemplo disso. Eu sou uma pessoa, queridos, que não tinha capacitação nenhuma. Para falar em público, eu tinha muita dificuldade. Uma vergonha que sopra. Quem me conhece sabe que no meu íntimo eu sou muito tímido. Sou tímido. Sabe? Deus não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita aqueles que são chamados. Se você é um chamado por Deus, Deus vai te capacitar. Agora, desde que estejam dispostos a aprender. Porque Deus não vai forçar ninguém. Deus não vai obrigar ninguém a fazer nada. Terceira fase que nós aprendemos da capacitação do reino é a multiplicação. Paulo termina dizendo assim, que também sejam idôneos para instruir outros. Timóteo, o que de mim você ouviu, recebeu, isso você transmite a homens fiéis, para que também sejam idôneos e possam instruir outros. A terceira fase, queridos, da capacitação é a multiplicação. É você multiplicar o conhecimento em você, no seu discípulo, o seu discípulo em outro discípulo, outro discípulo em outro discípulo, outro discípulo em outro discípulo, ou seja, nunca morre isso. É um avanço, é o crescimento, é o reino de Deus. O versículo termina dizendo isso, que sejam idôneos para que também ensinem outros. O reino cresce na medida que os líderes treinam outros líderes. Líderes geram outros líderes. Isso é muito importante, queridos, porque a capacitação reproduz, ou ela produz multiplicação. E a multiplicação, ela só é possível com a capacitação. É interessante, parece um paradoxo, né? Mas não é. Capacitação produz multiplicação, e a multiplicação só é possível com capacitação. Na família de aliança, nós temos os nossos grupos de aliança. E como toda família, nosso desejo é o quê? Que os filhos tenham outros filhos. E que esses filhos tenham mais filhos, e eu me torne vovô. E aí, não falta muito, né, para tornar vovô. Barba Branca já tem, né? Se torne vovô. Que gostoso, queridos, isso. Naturalmente, uma família cresce naturalmente. É isso que o apóstolo, é o mesmo que acontece no reino. Nós formamos discípulos, nossos discípulos formam outros discípulos e a gente vai ficando nas gerações anteriores, sendo vovô, bisavô, tataravô, e formando filhinhos espirituais e vendo o reino de Deus avançar. Em outras palavras, queridos, um exemplo bem prático disso, o que você está recebendo, você deve transmitir. Nós não somos como uma represa, nós somos rios que levam. Não podemos represar o conhecimento, aquilo que nós recebemos. Aliás, capacitação não é o fim. Capacitação é um meio para a gente multiplicar o reino de Deus. Então nós somos capacitados para multiplicar o reino de Deus. Eu vou repetir, queridos. Deus não nos chamou para receber e reter, mas para transmitir e multiplicar. Multiplicar. Quem é capacitado vai se tornar um capacitador. O ciclo se completa quando? Quando todos os treinados se tornam treinadores. É o que Paulo diz. Eu recebo, transmito e multiplico. Aí termina o ciclo, começa de novo. Aquele que multiplicou vai receber, transmitir e vai multiplicar. Esse é o ciclo que o apóstolo Paulo ensina dentro do contexto do reino de Deus.
Capacitação gera multiplicação. E você vai vendo que a visão do reino de Deus, queridos, é uma sucessão de legados. De legado. Nós vamos formando a próxima geração. Quarto ponto que eu quero deixar nesta manhã para vocês, nesse contexto de capacitação, é que a capacitação é a ponte entre o chamado e o envio. Todas as pessoas que vão ser enviadas precisam ser capacitadas. E a capacitação é essa ponte. Eu sou chamado, vem a capacitação, depois eu sou enviado. Isso é importante a gente entender, porque ser capacitado não é meio que uma opção, é uma resposta ao chamado. Então, se eu tenho um chamado, eu não tenho opção, eu preciso ser capacitado por Deus. Então, queridos, a capacitação é a ponte. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir, eu quero fazer. Perfeito. Você tem um chamado para isso? Eu tenho. Então, você precisa ser capacitado. Se você não se envolve, se você não faz parte, se você não é pertencente, fica difícil de você cumprir o seu chamado. Jesus, ele passou 3 anos e meio treinando seus discípulos. Capacitar, quer dizer, é mais do que ensinar. Capacitar é mais do que receber uma informação. Capacitar aqui é formar caráter. Jesus, ele ficou ali formando o caráter daqueles discípulos. Capacitar é tratar as nossas motivações. Qual é a nossa motivação? Ali naquele treinamento eu vou ser tratado na verdadeira motivação. Capacitação é alinhar a nossa visão com a visão bíblica. É quebrar o nosso orgulho muitas vezes. É edificar o nosso interior. Coisas que às vezes está meio bagunçado, a capacitação vai ajeitando, ela vai acertando, ela vai ministrando as nossas vidas. Em outras palavras, líderes não são improvisados. Líderes são lapidados. Vai sendo lapidado, a capacitação vai nos lapidando, queridos. Este é um mês que nós queremos trabalhar bastante isso no nosso coração, onde cada discípulo deve ser como alguém em constante formação. Desejar isso intencionalmente. Capacitação, na verdade, eu sou uma pessoa, queridos, que sempre quero aprender algo diferente. Estou lendo algo diferente, quero me expor a algo diferente, quero receber algo diferente, porque eu entendo que cada discípulo ele deve estar em uma constante formação. Em constante formação. Como? Como um estilo de vida. Um estilo de vida. Exemplo prático disso, como igreja, através dos nossos grupos de aliança, nós temos um compromisso. Qual é o compromisso nosso como igreja? Formar a próxima geração de líderes servos e servir, queridos, de uma forma próxima, de uma forma prática e assim sucessivamente. Esta família que vocês viram aqui, o Alceu, desde quando eu cheguei aqui, eles caminham conosco. Quantas coisas nós já passamos juntos, quantas situações nós já vivemos juntos, quantas coisas nós já sorrimos, nós já choramos, sabe? Há um tempo atrás, foi a mamãe da Isabel que partiu, e nós participamos dessa fase junto com ela, também, aquela fase de estar próxima, seguindo o processo que ela estava vivendo, da enfermidade da mãe. Não foi uma fase fácil, foi uma fase tão difícil, até que chegou o momento que a mãe dela partiu. Ou seja, como família, queridos, estarmos juntos, próximos, como isso é importante. Agora, eu quero ir terminando para o próximo, são 6 pontos que eu quero compartilhar com vocês. O quinto, esse eu vou iniciar hoje, mas nós vamos dar uma continuidade muito profunda na próxima semana. É discernindo o tempo. Eu quero falar sobre esse discernimento do tempo, onde Deus está levantando os 5 ministérios. Isso nós vamos fortalecer bastante durante este mês, queridos. Aqui diz o texto que nós lemos em Efésios 4:12, eu vou repetir, que Deus, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em Efésios, aqui, o apóstolo Paulo mostra o modelo do governo espiritual. Aqui o apóstolo Paulo mostra o modelo de um governo espiritual.
o modelo de um governo espiritual da igreja de Cristo. Aqui ele revela que os dons ministeriais, os 5 ministérios, foram dados com um propósito: capacitar a igreja. Para isso que os dons foram dados. Dons de Cristo à sua igreja. É dons, foi dado, foi entregue. É dádiva, é um presente, dons é presente. Cristo entregou a nós, a saber, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Ou como eu já disse, o propósito é claro. Qual é? Edificar o corpo, capacitar os santos, capacitar a igreja. Esse é o propósito dos 5 dons ministeriais. Edificar o corpo, capacitar os santos. Esse é um tempo, queridos, de nós discernirmos no Espírito. Você vai perceber que hoje os profetas no mundo inteiro, eles estão dizendo da importância, falando sobre a importância, em que Deus está nos chamando para isso, para identificar, levantar, formar e estabelecer os 5 ministérios no meio da igreja, como uma base de governo e edificação da igreja. Em outras palavras, numa igreja local como a nossa, nós precisamos ter os 5 ministérios em atuação. Nós precisamos ter os apóstolos, nós precisamos ter os profetas, nós precisamos ter os evangelistas, nós precisamos ter os pastores e os mestres. Os 5 ministérios precisam estar em evidência dentro de uma igreja local. Este é o modelo de governo espiritual de uma igreja. Em outras palavras, queridos, se não houver esses 5 ministérios atuando em uma igreja cristã, evangélica cristã, os santos não serão edificados. O corpo de Cristo não será equipado. A igreja de Cristo não será capacitada. Precisa desses 5 ministérios estarem em atuação. Nós recentemente fomos comissionados aqui como igreja, eu e a pastora Priscila, num desses ofícios. E alguns de vocês já me perguntaram: pastor, eu chamo o senhor ainda de pastor, chamo o senhor de apóstolo, e agora ficou... Eu vou falar bastante sobre isso no próximo domingo, para a gente entender que isso não é um título, isso é um dos 5 ofícios ministeriais em evidência, é um chamado de Deus, e esses ministérios precisam estar em evidência dentro da igreja de Cristo. E esse é um tempo, queridos, em que os profetas no mundo estão dizendo: igreja, fique atento a isso. Igreja, discirna no Espírito a importância disso no último tempo. Por que nos últimos tempos? Porque a igreja de Cristo primitiva começou assim, e ela vai terminar assim. Ela começou com 5 ministérios sendo exercidos, e ela vai ter que terminar com 5 ministérios sendo exercidos. Em outras palavras, queridos, Deus está levantando 5 ministérios para um tempo de maturidade e governo espiritual da igreja. E eu vou um pouco mais além. Diante daquilo que eu tenho recebido no Espírito e ouvido também profetas, ouvido a nossa própria liderança, apóstola Valnice, que uma igreja que não estiver com 5 ministérios fluindo dentro da igreja, essas igrejas não vão conseguir prevalecer, não vão permanecer diante daquilo que nós vamos enfrentar daqui para frente. Porque vai vir muito engano, vai vir muitas coisas, queridos, daqui para frente. Queridos, cada servo de aliança, desta família de aliança, pode e deve discernir o seu chamado espiritual. Quando eu digo isso, nós precisamos discernir qual é o meu chamado ministerial. Dentro dos 5 ministérios, o que Deus quer me usar. E a capacitação, então, é aí que nós entendemos que precisa ir além das funções
Eu não tenho que ser capacitado só para exercer um cargo, uma função. Precisa tocar nos ministérios dados por Cristo, ou seja, a capacitação tem que estar dentro dos 5 dons ministeriais. Dentro dos 5 dons. Em outras palavras, queridos, nós não queremos que você seja capacitado apenas para realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, realizar uma função. Você e eu, nós precisamos ser capacitados para cumprir o nosso propósito. O nosso propósito, ou seja, este é o próximo passo. Como eu disse, são 6. Precisa haver uma capacitação com propósito. Diga, capacitação com propósito. O que é isso, pastor? Formar uma liderança bíblica, madura e funcional, como você está vendo aí. Isto é uma liderança com propósito. É a gente ser formado dentro das Escrituras, é a gente ter maturidade naquilo que Deus está nos chamando, e isso tem que ser funcional. Você vai perceber, queridos, e isso, claro, no que diz respeito ao seu ministério. Não é tempo de mais uma liderança tipo rasa, superficial, inconstante, emocional. Não. Nós precisamos, queridos, viver um tempo de uma capacitação profunda. Não é tempo da gente viver baseado em títulos. E é isso que eu vou falar na próxima semana. É tempo de líderes serem forjados na palavra, na oração, na visão, no serviço, com toda a intensidade. É tempo de líderes, queridos, com fundamento, com governo, com direção e graça da parte de Deus. Exemplo prático disso é que não basta a gente apenas formar líderes para cargos. Nós precisamos formar ministros segundo o padrão de Cristo, segundo o que Cristo tem nos ensinado. Ou seja, cada membro, cada servo, cada discípulo aqui da família de aliança pode se tornar o quê? Um apóstolo que estabelece territórios espirituais. Cada pessoa aqui pode se tornar um profeta que discerne as coisas no reino espiritual. Cada discípulo aqui pode se tornar um evangelista que alcança as pessoas lá fora. Cada discípulo aqui pode se tornar um pastor que cuida. Cada discípulo aqui pode se tornar um mestre que ensina outras pessoas. Queridos, quem se permite ser treinado hoje, com certeza edificará muitos amanhã. Nós precisamos dessas bases sólidas hoje, porque o mundo está piorando, as coisas estão ficando um pouco mais tensas e vão piorar daqui para frente. Por isso, se eu e você desejarmos ser treinados hoje, nós vamos edificar muitas pessoas amanhã. Nós vamos livrar essas pessoas do engano. Nós vamos ser canais de vida para essas pessoas. Concluindo, o apóstolo discreto, Tiago, ele é prova desses grandes líderes que não dependem de fama, mas de fidelidade. Serem fiéis. Deus está chamando uma geração, queridos, que será capacitada para formar essa estrutura do reino de Deus. Ele está nos chamando para formar os fundamentos da igreja, madura e alinhada com os céus, baseada nos 5 ministérios. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento, por favor. Nós estamos entrando neste mês em um tempo, eu diria, profético de capacitação, onde o Espírito Santo, ele com certeza está levantando fundamentos ministeriais. Eu vou repetir, fundamentos ministeriais. Pessoas fundamentadas nesses 5 dons ministeriais. Para quê, queridos?
para um novo tempo de governo espiritual da Igreja de Cristo nessa terra. Para um tempo de governo nesta cidade. Servos, homens, mulheres que servirão com excelência nesses 5 ofícios. Então, agosto é o mês dessa capacitação. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Como um apóstolo de Cristo, Deus tem me chamado, queridos, para levantar, formar e estabelecer servos que vão transformar as próximas gerações. E eu tenho visto isso nitidamente no meu espírito. Deus tem me chamado para isso, para levantar, para formar e estabelecer aqui nesta igreja, homens, mulheres, que vão transformar as futuras gerações. Deus tem me chamado, tem me inquietado, tem me dito: Rosivaldo, levante, forme, estabeleça os dons ministeriais. E este mês de agosto, querido, será um mês profético, de capacitação, de estabelecimento. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã e oramos por isso. Aliás, queridos, com os olhos fechados, se você está disposto a ser capacitado para edificar o corpo de Cristo, este é o momento em que você vai responder a isso. Vai responder a esse chamado. E nós oramos neste momento, Espírito Santo. Nós temos convicções no nosso coração, no nosso espírito, que Deus está nos levantando. Deus está, Senhor, trazendo convicções claras, que nós precisamos levantar, formar e estabelecer uma geração de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, de mestres nesta casa, que vão, Senhor, ser maduros para edificar o corpo de Cristo. Nós temos aqui, Senhor, nossas escolas de formação. Nessas escolas, Senhor, nós temos classes de integração, temos as capacitações, temos a universidade, temos treinamentos para formar líderes, servos, meu Deus, e tantas coisas. Estamos, meu Deus, aqui, e a pergunta nesta manhã é se nós como igreja estamos prontos para reconhecer e desenvolver o ministério que Deus tem confiado a cada um de nós. Que neste mês o Senhor comece a despertar na Insegec São José dos Campos, meu Deus. Venha trazer ao nosso coração uma inquietação. E eu, Senhor, como teu filho, eu quero incentivar que todos os membros possam se envolver, Senhor, neste mês, para viverem o propósito de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor fará algo sobrenatural durante este mês. Que o Senhor vai despertar um desejo em nossos corações como igreja, para nós entendermos o que Deus está nos levantando e para que nesta última hora. Querido Espírito Santo, que seja um mês profético, um mês de autoridade, um mês de capacitação, e que todos nós possamos entender esse Espírito através de Tiago, filho de Alfeu, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Se você está pronto, queridos, para reconhecer o seu chamado, que Deus confiou a você, eu gostaria muito de incentivar a todos vocês membros, façam parte dos grupos de aliança que nós temos aqui na igreja, estejam envolvidos com a visão ministerial da igreja, se envolvam, conheçam, façam parte, amém? Façam parte de tudo isso. Deus com certeza Ele vai nos abençoar de uma forma muito poderosa.